Bom, tá gravando a nossa aula. Então, hoje nós estamos aqui na semana 14, semana 13, quer dizer, semana 13, do nosso curso de climatologia geográfica, tá? Só para situar vocês, na aula passada a gente estava falando sobre classificação climática. Deixa eu só responder aqui o Gabriel. Tá? Deve entrar daqui a pouco. Então, a gente começou falando sobre classificação climática, né? E uma coisa que eu falei para vocês é que uma característica do clima, eu até resumi numa frase, que a vegetação é o espelho do clima, ou seja, as características climáticas, principalmente temperatura e umidade, definem o tipo de vegetação. Então, existe uma associação praticamente imediata entre clima e vegetação. Tá? Então, essa identificação do clima com a vegetação, a gente percebe na medida que a gente, por exemplo, assiste um filme. Né? Então, se, por exemplo, se você assiste um filme que você só tem areia, não tem vegetação, então você já imagina que naquela região chove muito pouco. Se você já está num lugar, né, uma aventura, numa floresta bem densa, cheia de vegetação, de árvores enormes, muito cipó, você já imagina que ali provavelmente chove bastante. Então, essas associações imediatas que a gente faz é uma característica do clima. E por isso que existe essa conexão forte entre clima e vegetação. E alguns autores buscaram, na classificação do clima, associar a um determinado tipo de vegetação. E hoje a gente vai ver uma das classificações mais famosas, mais importantes, que é a classificação climática de Köppen. Tá? Então, a gente vai usar essa classificação climática de Köppen hoje na nossa aula. Deixa eu colocar aí na tela. Deixa eu ver se já entrou aqui algum aluno. Daniel. Tá, o Gabriel não entrou. Tá, então, hoje a gente vai falar sobre a classificação climática de Köppen. Tá? É a classificação mais usual, ou pelo menos a mais comum das classificações conhecidas, ou pelo menos é a mais antiga, né? Só para a gente começar, então, falar um pouquinho sobre o Köppen. Oi? Desculpa interromper, o Daniel ele entrou. Oi? Eu falei bem, desculpa interromper, mas o Daniel entrou e o Gabriel ainda não entrou. Eu já autorizei a entrada dele, mas o Gabriel não, que é o... Mas o do Gabriel deve entrar daqui a pouco também. Beleza, Daniel. Não sei dizer assim, linguagem de sinais, tá? Mas eu vou falando aqui, depois aí na hora que o Gabriel entrar. Então aí a gente tem o Köppen, essa figura enigmática aí, né? O Köppen nasceu em São Petersburgo, na Rússia, em 1846, e depois morreu em 1940 lá na Alemanha, antiga Alemanha, no chamado Reich alemão. Ele era biólogo de formação, mas ele também trabalhou como geógrafo, como meteorólogo, como climatólogo e botânico. Mas, de formação, ele era biólogo. Apesar que ele é de uma época, no século XIX, que as ciências não tinham essa característica, né, de ser muito especialista. Então, geralmente, esses caras eram chamados de naturalistas, né? Então, eles não tinham a formação igual hoje, tem biólogo, geólogo, né? O cara se formava, se não me engano, em ciências naturais, e aí ele tinha um embasamento muito forte de todas as ciências, né? Então, chamar ele de biólogo, de botânico, é bobeira, porque ele tinha um conhecimento muito vasto, mas ele especializou-se nos estudos do clima, tá? Nos estudos, basicamente, de clima. Precursor da ciência meteorológica moderna, suas descobertas influenciaram profundamente os rumos da atmosfera, ou seja, né, no século XIX, foi o cara que mais contribuiu com informações, foi o cara que mais pesquisou,
né, ou um dos que mais pesquisaram, né, e criou um sistema de classificação que até hoje é utilizado. Deixa eu autorizar aqui o Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo. Tá? Nós iniciamos falando aqui vamos falar hoje sobre a classificação climática de Köppen, e eu apresentei o autor da obra, né? O Vladimir Peter Köppen, né? Um russo-alemão, né? Meio misturado aí. Na época ainda não existia, né, o Estado alemão, né? Ou seja, a Alemanha fazia parte da Prússia, né? Da antiga Prússia, então é meio complicado. O Império Húngaro, Austro-Húngaro. Então, esses conceitos de Estado, de cidade-nação, na Europa ainda estava meio complicado, né? Ainda estava se formando aí. Aí ele nasceu nessa região. Oi. Oi, Wagner. Desculpa. Fala, Gabriel. Meu computador travou justamente na hora de entrar na aula. Não, sem problema, sem problema. Eu demorei um pouquinho mais para começar, e aí a gente começou falando só sobre o Köppen, né? Essa figura fantástica aí que foi um dos criadores de uma classificação que é a mais utilizada hoje. Tá, joia. Obrigado. A classificação climática que recebeu seu nome teve grande avanço a identificar regiões no globo terrestre mediante estudo da vegetação, associado a valores numéricos de temperatura e precipitação pluvial. Então, pessoal, basicamente o que a gente tinha comentado na aula passada, tá? Ele fez uma associação entre as zonas climáticas, né, associando ao tipo de vegetação predominante em cada uma dessas regiões. Então, ele faz essa associação entre os elementos do clima, né, no caso, temperatura e pluviosidade, né, temperatura e umidade, e a vegetação. Então, é uma característica da classificação dele, essa conexão aí. A primeira classificação que ele produziu foi em 1901, foi a primeira tentativa de classificação climática. Só para título de curiosidade, ele era contemporâneo do Wegener. E o Wegener, que é o pai da teoria da deriva continental, lá em 1905, 1902, ele era meteorologista também. E aí acho que eles tiveram algum contato na época, principalmente porque o Wegener também era alemão, né? Era alemão, também é conterrâneo do Köppen. Então, eu acredito que eles tiveram conexão, tiveram ligação aí. Essa classificação ela foi aperfeiçoada, ela foi modificada, ela foi, né, modificada, ou foi modernizada, foi atualizada em 1918, em 1927, 1936, com a colaboração desse carinha aqui, chamado Rudolf Geiger. Daí o nome da classificação climática completa seria Classificação Climática de Köppen-Geiger. Então, seria o nome dos dois carinhas aí que fizeram essas alterações, essas modificações. Baseada nesse pressuposto, com origem na fitossociologia, ou seja, no estudo das sociedades de plantas, né, das associações de plantas, e na ecologia, de que a vegetação natural de cada grande região da Terra é essencialmente uma expressão do clima prevalecente. Se a gente fosse, né, organizar isso aqui, tentar explicar mais ou menos, seria a mesma coisa que dizer, por exemplo, se você pegar as grandes zonas da Terra, então você teria, né, nas zonas climáticas equatoriais, você teria florestas, né, florestas localizadas nessas áreas, né, nas horas que chovem muito, então você tem aqui nas áreas de clima equatorial muita chuva, dentro da zona térmica mais quente. Depois você teria uma zona tropical um pouco mais seca, com uma estação seca mais pronunciada, que você teria uma vegetação de savana, tá? Que é uma característica que a gente chamaria, a nossa savana chamaria de cerrado, tá?
Depois a gente teria, na transição para as áreas temperadas, a gente teria os desertos. Então, a gente teria desertos nessas regiões, são regiões de transição de baixa umidade, né? São áreas de dispersão de massas de ar. Então, os desertos se localizam principalmente nessa região de 30 graus norte e 30 graus sul. Né? Depois você teria uma região de vegetação gramínea, né? A gente poderia chamar de campos ou de pradarias nos Estados Unidos. Depois aparecem as formações que a gente chama de floresta de coníferas. Então, você teria nas regiões temperadas as florestas de coníferas. E aí aparece um pouquinho a tundra aqui na região polar, próximo da região polar, que é uma vegetação também herbácea. E aí depois você tem as áreas cobertas pelo gelo eterno. Então, aqui você já teria os desertos de gelo. Então, você vê que tem uma associação imediata entre vegetação. Pessoal, a gente está considerando aqui tudo ao nível do mar. É claro que a partir do momento que você sobe numa montanha, em virtude das variações de temperatura, você vai tendo também essas mudanças climáticas. Então, você sai desde as florestas tropicais, você vai passando aqui por uma espécie de savana, depois aqui você pega uma vegetação de campos, depois você tem floresta de coníferas, tá? Você tem as florestas de coníferas, e no fundo aqui você ainda vai ter uma outra vegetação de gramínea nessas áreas. Então, a altitude também favorece essa distribuição. Tá? Então, só para a gente... Deixa eu ver se já entrou mais algum amigo de vocês. Não entrou ninguém. Então, voltamos lá. Voltando aqui. Então, a classificação climática. Numa escala mundial, ela utiliza como critérios, né? Essa classificação climática do Köppen, ela usa como critérios, né? A temperatura do ar, tá? Que a gente já tinha comentado, ela utiliza a temperatura do ar e a precipitação pluvial. Lembra-se da aula passada que a gente falou dos climogramas? Então, basicamente, os climogramas são importantes na hora de definir o tipo climático de uma região baseada com Köppen. O Köppen, ele utiliza letras que ele chama de fórmulas, né? Que ele fala que chama fórmula climática. Então, ele usa 5 grandes letras maiúsculas, A, B, C, D, E, e depois ele utiliza letras minúsculas, né? Com algumas características diferenciadas. Então, aqui, ele pega os grupos maiores, os tipos básicos de clima, né? Ele chama de tipos básicos de clima, que vão ser identificados pelas letras maiúsculas A, B, C, D e E. E depois você vai pegar 11 subtipos que vão constituir o que ele chama de fórmula climática. Tá? Então, basicamente, a gente tem a fórmula climática, vai ser esses 5 tipos básicos de clima associado com letrinhas, né, minúsculas que vão definir algumas características que diferenciam um clima do outro. Então, a gente começa ali, por exemplo, o clima tropical chuvoso. Então, clima tropical chuvoso ou megatérmico, ou seja, a gente poderia dizer que esse clima A se caracteriza por temperaturas elevadas. Então, você tem aqui uma característica, são as temperaturas elevadas. A gente poderia chamar esse clima de climas quentes, tá? Então, você tem que a temperatura média do mês mais frio é superior a 18 graus Celsius. E a precipitação pluvial é sempre superior a 700 milímetros, ou seja, chove muito e as temperaturas são muito elevadas. Então, aqui a gente teria essa característica dos climas quentes, né? Depois, vamos pular o B, a gente vai falar do B depois. Então, a gente falou do clima do tipo A, então, clima quente, clima quente chuvoso. E daí o clima C, que ele chamou de temperado, moderado, chuvoso, que ele chamou de macrotérmico. É quando a temperatura do mês mais frio fica entre 3 e 18 graus Celsius. Então, aqui você já tem as temperaturas, elas são mais amenas, então aqui você tem temperaturas mais amenas, e ele chove bastante.
Então, aqui, temperaturas amenas e chove, não bastante, relativo, né? Uma quantidade relativamente boa de chuva. E aqui, no ar, você tem temperaturas sempre maiores que 18 graus Celsius. Então, você pegar cidades do Brasil como Manaus, como Belém, né? Nunca é menor a temperatura que 18 graus, mesmo nos meses, vamos dizer, no nosso inverno, que para eles não tem, né? E as precipitações sempre superiores a 700 milímetros. Então, clima A, quente, clima C, temperado. O clima B, ele chamou de clima de bosque, né? Chamado microtérmico, ou boreal, né? Esse boreal, a temperatura média do mês mais frio é inferior a 3 graus Celsius e a do mês mais quente é 10 graus Celsius. Tá? Então, as temperaturas, né, no mês mais frio, tá? No mês mais frio, elas são menos de 3 graus negativos e a do mês mais quente é um pouco maior que 10. Então, é uma característica que você tem uma grande, vamos dizer, uma grande amplitude térmica, né? O que a gente chama de amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima, tá? E o clima tá? São os climas polares. Então, se a gente fosse colocar aqui no nosso globo, né? A gente poderia dizer que os climas A estão nessa região equatorial e tropical, né? Na transição para as áreas aqui, você teria o clima C, né? Que seriam as regiões temperadas um pouco mais quentes. Depois você teria, beirando as regiões polares, você teria o clima D. E o clima E, você teria nas regiões polares. Então, o clima A, né? Você estaria associando aos climas tropical e equatorial. O clima C, você teria aí o clima C, o chamado temperado. No clima D, você teria o chamado clima frio. E no clima E, você teria o clima polar. Então, você teria mais ou menos essa distribuição aí, considerando, né, as regiões do globo, né, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, né, as regiões temperadas entre os trópicos e os círculos polares e depois dos círculos polares. Deixa eu baixar aqui. E o tipo B? O tipo B, que eu não falei, né, que é o xerófito ou desértico. Né, identifica áreas secas ou de vegetação xerófila. Sempre que você encontrar fila no final, quer dizer amigo. Né? Xerófila, xero, quer dizer seco. Então, a vegetação que se adapta a regiões secas. São os que a gente chama de mandacaru aqui no Brasil, são os cactos, né, que é o tipo de vegetação que se adapta a isso, ou, no nosso caso aqui no Brasil, a famosa caatinga, que é típica dessa região. Tá? E enquanto os tipos A, C, e D e E, eles são mais úmidos, o clima B ele é praticamente característico de clima seco. Tá? Os climas secos, você vai ter dois tipos de clima seco, que é o BS, quando você tem vegetação de estepe, que é vegetação de gramínea. É uma vegetação de gramínea, uma vegetação rasteira. E o BW, quando você não tem vegetação nenhuma, é só deserto, né? Você tem só dunas de areia espalhadas, né? E praticamente não tem vegetação. Então, é o tipo climático, né, típico de deserto. Então, você tem... Então, voltando novamente ao nosso globo. Tá? Então, você teria... Né, vamos mudar aqui de cor. Você teria o tipo climático A, aqui. Depois, na transição, você teria os B, os desérticos de estepe, e o deserto, o BW desértico. Depois você teria o C, já é temperado, o D e o E. E para baixo a mesma coisa, o D, o C e o E.
Então, essas seriam a distribuição dos 4 grandes climas, os grandes climas. O A, C, o D e o E, você tem, são climas mais úmidos, e o B se caracteriza por ser um clima mais seco. Então, para a fórmula climática, você tem, então, as primeiras letras, são as letras maiúsculas, significam nessas características. A, climas equatoriais e tropicais, o C, climas temperados, o D, também clima temperado, mas boreal, mais próximo das regiões polares, e o E é o clima polar. E o B são os climas secos, né, de menor distribuição de chuvas. E aí você tem uma distribuição aproximada, então você tem o mapa mundi da classificação climática de Köppen-Geiger, então você tem aí aquela classificação que eles fizeram em 1948, né, com dados aí de temperatura, então você tem a distribuição aí, né, dos tipos climáticos, a F, a M, a S, a gente vai falar depois especificamente sobre isso. Então, os climas principais, né? Então, você tem as letras maiores, né? Letra A, equatorial, o B são os áridos, o C, os temperados quentes, o D, o frio, e o E, polar. E ainda tem o que ele chama de F, das calotas polares, e o clima de tundra, que é o T. A gente não usa muito esse daqui, usa só esses primeiros, do A até o E. Então, equatorial, árido, temperado quente, frio e polar. E aí você vai usar as outras letras para definir, por exemplo, se ele é desértico, se é estépico, né? Se ele é... Deixa eu ver se entrou mais alguém. Professor? Oi? Uma pergunta, não, eu gostaria só que o senhor repetisse novamente, por gentileza, as letras P, se eu não me engano, F, F é tundra e P é calotas polares? Isso. Então, você tem aquela classificação normal, né? O A, o B, o C, e o D e o E. Então, o A, você tem, que são os climas equatoriais, muito chuvosos. O B seriam os climas áridos, ou desérticos, ou de estepes. O C seriam os temperados. O D, o chamado clima frio. O E, o clima polar. E aí você teria o F, que seria das calotas polares. Então, por exemplo, na região da Groenlândia, por exemplo, e o T, que seria de clima de tundra, que é uma transição para as regiões polares, mas é muito comum aqui nessa região da antiga União Soviética, da Rússia, né? Então, aqui você tem a tundra. Então, aqui você estabelece, né, essa localização. Então, você estabelece com as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Aí você tem o W, quando você se refere a desértico, o S de estepe, o F de úmido, o S com verão seco, o W com inverno seco, o M de monções, que ocorre só nessa região aqui, né? A temperatura, né? Árido quente, árido frio, verão quente, verão temperado, verão frio e inverno frio. Então, você estabelece a partir da combinação de letras, sempre uma letra maiúscula e uma ou duas letras minúsculas, né? Você estabelece, por exemplo, o clima AF. O que é o clima AF? O clima AF é o clima equatorial. E o que diz o F sobre umidade? É o equatorial úmido. Tá? O AM seria equatorial. O que significa o M? De monções. Tá? O AS seria o equatorial com verão seco. Tá? Então, no AF, por exemplo, chove o ano todo. No AS, chove só no verão, não chove no inverno. Tá? O verão... Não, minto. Chove no inverno e o verão são secos. Então, essas são as pequenas diferenças a partir das chamadas fórmulas. Então, essas fórmulas é só para identificar as características climáticas. Nós vimos as letras principais, que são as letras maiúsculas,
e depois a gente fala das letras minúsculas, né? Aqui uma outra classificação, né? Da mesma classificação do Köppen, tá? Num desenho aqui talvez fica melhor para observar, né, essa classificação do Köppen-Geiger. Então, você tem os climas quentes, né? Equatorial, tropical úmido, tropical seco, né? Esses amarelos aqui, tropical seco, por exemplo, no interior da Austrália. Depois você tem os desérticos, os amarelinhos. Os climas frios, polar, subártico, desértico, continental. Os temperados, continental, marítimo, oceânico, subtropical, úmido, mediterrâneo. E os climas de altitude. Tá? Mas vamos falar das letrinhas agora, né? Então, você tem que Köppen introduz as chamados subtipos, né? Que seriam, né, as letras minúsculas, para levar em consideração aspectos como amplitude térmica anual, por exemplo, a variação de temperatura entre o verão e inverno, a distribuição sazonal das chuvas, ou seja, a distribuição das chuvas pelas estações do ano, né? Chove mais no inverno ou chove mais no verão, ou as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Então, isso aí vai constituir o que ele chamou de fórmula climática. Então, a fórmula climática seria essa combinação de letras. Os subtipos e as variedades do clima na fórmula climática de Köppen são descritos por um conjunto de letras, minúscula, segunda e terceira, segundo caracterizados a seguir. Então, a gente vai falar um pouquinho das letras minúsculas que podem, né, que vão identificar as características, os subtipos, né? Então, por exemplo, sempre que tiver o A, né, se refere que a temperatura média do mês mais quente é sempre superior a 22 graus Celsius, né? O tipo B, quando a temperatura média do mês mais quente é inferior a 22, mas superior a 10, durante pelo menos 4 meses. O C é quando a temperatura média do mês mais quente é inferior a 22 graus Celsius, ocorrendo somente 1 a 4 meses com temperatura superior a 10 graus Celsius, enquanto que a do mês mais frio é superior a 38 graus Celsius, a menos 38 graus Celsius. Tá? Clima D, análogo ao anterior, porém com a temperatura do mês mais frio inferior a menos 38 graus, ou 38 graus abaixo de zero. Então, aqui você vê que o A, B, C e o D se refere basicamente às temperaturas anuais, né? O F já se refere à ausência de estação seca, ou seja, aqui começa a falar de precipitação. Ou seja, chuva ou neve em todos os meses, com precipitação média do ano no mês mais seco superior a 60 milímetros. O G, quando a curva anual de temperatura apresenta um máximo anterior ao solstício de verão e chuva no solstício de verão. Solstício de verão, estão dizendo que é o verão, a estação do verão. Solstícios e equinócios, como você já deve ter visto, né? Os equinócios se referem a dias e noites iguais, que a gente chama de outono e primavera, né? São os equinócios. Os solstícios, você tem o solstício de verão e o solstício de inverno. No nosso caso aqui no hemisfério sul, o solstício de verão, ele vai do dia 21 de dezembro a 21 de março. E o solstício de inverno vai do dia 21 de junho ao dia 21 de setembro. Tá? Então, você tem aí o inverno, para nós, vai começar, né, vai terminar agora em setembro, né, termina o inverno e começa, né, a primavera. E aí, a primavera, depois vem o verão. O tipo G' é tipo do Sudão, onde a curva anual de temperatura apresenta um máximo posterior ao solstício de verão e chuva no solstício de verão. G', quando o mês de temperatura mais amena seguir o solstício de verão. Então, são algumas características que definem, né, um tipo climático do outro. Né? Por exemplo, se você encontrar com letra H, minúscula, isso significa dizer
que é muito quente, ou seja, quando a temperatura média anual é superior a 18 graus. O I, isotermia, isso é, quando a amplitude térmica entre o mês mais quente e o mês mais frio não ultrapassa 5 graus Celsius. O K, que vem de Cault, frio, quando a temperatura média anual é inferior a 18 graus Celsius, mas a do mês mais quente é superior a 18 graus Celsius. O L, quando a temperatura média de todos os meses está compreendida entre 10 e 22 graus Celsius. M, aqui você já começa a ver alguma associação com vegetação, né? Por exemplo, o M, clima de bosque tropical, apesar de existir uma temperatura seca. N, de nebel, de nevoeiro, com névoas e nevoeiros frequentes. N', névoas e nevoeiros raros, compensados por uma umidade relativa do ar, ausência de chuva e temperatura média no verão inferior a 24 graus Celsius. N', idem interior, mas com temperatura média no verão entre 24 e 28 graus Celsius. S, de summer, que significa verão, quando a época mais seca coincidir com o verão. Tá? Caso raro nos climas tropicais úmidos, a razão entre as precipitações mensais, mínima e máxima, tem que ser inferior a 1/3. Tá? Então, aqui, o verão, né, o verão seco, típico das regiões de clima mediterrâneo, lá da Europa. Depois você tem o S', idem ao anterior, sendo que a temporada de chuva se desloca do verão até o outono. S', idem ao anterior, com a estação seca principal no verão e a temporada de chuvas, dividida em 2 períodos. O W, que vem de winter, inverno, quando a época mais seca coincidir com o inverno. Então, inverno seco, comportando pelo menos um mês de precipitação, com média inferior a 60 milímetros. A razão entre as precipitações mensais mínima e máxima tem que ser inferior a 1/10. W', idem, quando a temporada de chuva se desloca do inverno até o outono. E W', idem, sendo a temporada de chuva dividida em 2 períodos, com uma temporada seca intercalada por uma seca principal no inverno e outra no verão. Esse subtipo climático é caracterizado por 2 estações chuvosas separadas por 2 estações secas. Então, a gente viu aí todas essas letras, né? E aí a gente pode colocar, por exemplo, no Brasil, né? O clima que a gente considera aqui no Brasil. O clima tropical úmido prevalece na maior parte do território brasileiro, com os seguintes subtipos definidos pela distribuição das chuvas no ano. Então, a gente tem o AF, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, sem estação seca definida, como na Amazônia Ocidental e parte do litoral do Sudeste e Sudeste da Bahia. Então, onde é que está o AF? Está nessa região aqui. Ó. Então, você tem nessa região aqui o AF, né, Amazônia Ocidental, que se caracteriza, então, por chuvas bem distribuídas ao longo do ano e sem estação seca definida. Então, chove bem ao ano todo, não tem uma estação seca definida. E aí, depois, a gente tem o AM. Então, aqui no AM, você tem clima quente também, clima tropical, quente, com uma pequena estação seca, sob influência das monções. Ocorre em boa parte da Amazônia Oriental. Então, voltando lá no nosso mapa, o AM, né, você teria todo esse território aqui, né? Então, você teria toda essa área aqui, que você tem um clima que ele chama de quente de monções, né? Esse M aqui se refere a monções, que são só intercalada por uma estação seca, mas praticamente chove bastante o ano todo. Depois a gente tem o AW, né? Então você tem o AW. O AW, denominado de clima de savana, com um inverno seco e chuvas máximas no verão,
presentes nas regiões norte, centro-oeste e parte do sudeste. Então, o AW é quente, né? O A representa clima quente, assim como os outros A aqui, e o W representa que você tem inverno seco e chuvas no verão. Tá? Onde é que está esse tipo climático no nosso mapa? Então, a W pega quase todo o território brasileiro, pega grande parte aqui da região da transição do Nordeste para a região Norte. É a região... Se a gente for pegar as vegetações aqui para cada tipo climático, então aqui a gente tem, por exemplo, a floresta equatorial. Aqui, como tem uma estação seca, a gente vai ter o chamado cerrado. Então, a cerrado se caracteriza por essa época aqui de uma estação, né, uma estação mais seca, pronunciada, tá? Mais quente. Né? Então, você tem o A aqui, que significa quente, e o W aqui significa que você tem, né, uma estação seca bem definida. Ele ocorre aqui também, pessoal, na região de Roraima, né? Roraima, como eles preferem, né? Então você tem aqui esse AW também é característico daqui. Tanto é que aqui, né, o período seco, você pode ter queimadas nessa região aqui, como já ocorreu em épocas passadas, tá? Aqui no extremo norte, pegando os estados aí do Pará e litoral do Maranhão, você vai ter o AW', né? Então, aqui no AW', você vai ter que é o idêntico ao anterior, mas com a precipitação máxima ocorre no outono. Então, você tem, enquanto aqui as chuvas ocorrem no verão, né? Aqui a precipitação máxima vai ser em outono. Então, isso é o que caracteriza o AW'. Depois a gente tem o AS, com precipitações de outono, inverno, estação seca de verão, até outono, ocorre na parte litoral do Nordeste. Então, voltando ao nosso mapa lá, né? O AS, então você tem aqui o AS, que é bem característico aqui do litoral, tá? Do Nordeste brasileiro, onde você tem, né, essa característica de você ter precipitações de outono e inverno com estação seca de verão até outono. Tá? Então, nessa época do ano agora, ele começa a época mais seca, né? E choveu bastante no outono e no inverno, né? Ao contrário de outras regiões como o Brasil Central, que passou até agora a gente está com seca, né? Bem representada aqui na nossa região também, que não chove um bom tempo. Depois a gente tem o tipo B, então vamos lá para o nosso mapa novamente, a gente tem o B, né, o BSH, né? Quem lembra o que significa o B? O B é clima desértico, né? Então você tem aqui os climas, não digo deserto, os chamados secos, e aí a gente viu que tem dois secos, né? Tem o seco desértico e tem o seco de estepe, o BS, né? E aí você ainda tem o H aqui, né? Então vamos ver o significado de cada um deles do tipo BSH. É o clima semiárido, então BSH é o clima semiárido, quente, predominante no semiárido nordestino, com maior parte do ano seco. Então, esse BSH, né, a gente vê que o BS, os dois maiúsculos aqui, o B significa seco, o S de estepe, né, e o H aqui representa, né, a distribuição de chuvas, que é desigual, né? Depois aí a gente tem todos os outros tipos climáticos agora são do tipo C, né? Então, C aqui, que a gente poderia chamar de clima temperado, né? Mas aí a gente não pode classificar eles como um temperado, né, típico, mas ele é ainda sendo tropical, né? Ainda sendo tropical, porque caracteriza temperaturas um pouco mais baixas. Então você tem o CWA, por exemplo, que pega grande parte daqui do sul de Minas e parte do estado de São Paulo, é o tropical de altitude. Em função da altitude, você tem invernos secos e temperatura do mês mais quente superior, maior que 22 graus Celsius. Então, o W e o A, né, o C, que é um tipo climático temperado, ou de temperaturas médias, mais o W, que representa o inverno seco, e o A,
a temperatura mais quente, maior do que 22 graus Celsius. Depois você tem o CWB. Então, o CWB é esse pedacinho aqui, tá? Também tropical de altitude, mas em função de algumas características, ele muda um pouco aqui as letras. Então, é o tropical de altitude, é um tipo climático temperado, né? Com temperatura, né, do mês mais quente inferior a 22 graus Celsius. Então, no CWA, você tem que a temperatura do mês mais quente é superior, é maior que 22 graus Celsius. Aqui é inferior a 22 graus Celsius. O CSA não é o CSA de Alagoas, né? É o CSA que pega, né? Cadê o CSA? Ele não aparece aqui no desenho. Parece o C, acho que deve ser, é CFA, né? O CFA, que é o subtropical, que é o do Rio Grande do Sul, né? E do Paraná e Santa Catarina, é o subtropical, sem estação seca e temperatura do mês mais quente superior a 22 graus Celsius. O CFB, né, que pega aqui essa região, você tem inverno anterior, mas com temperatura do mês mais quente inferior a 22 graus Celsius. Então, é a região ali da Serra Gaúcha, que a gente está vendo que chega nos meses mais frios, a temperatura pode chegar até 0 graus. Né? Esse CSA, ele seria aqui um pouco parecido com o AF, né? Então, você tem o CSA ali, não aparece ali. Então, pessoal, essa é a distribuição dos tipos climáticos, no caso do Brasil, mas tem para o mundo todo. Então, quando o Köppen fez a classificação climática dele, ele levou em consideração, então, essas características, né? Então, aqui, por exemplo, já não aparece aqui toda aquela distribuição de climas que aparece lá no desenho, né? Aqui você tem uma distribuição um pouquinho menor. Então, por exemplo, aqui você tem que aparece mais, né? Deixa eu esconder aqui, os climas quentes, né? Os climas quentes equatorial, tropical úmido, tropical seco, né? Que ele coloca aqui como A, né? Aqui nessa região A, que vai determinar todas as características dos tipos climáticos que estão aqui nessa região, né? Então, você vai ter os climas equatoriais, depois você tem, né, os tipos climáticos subtropical, tropical seco ainda, mas aqui ele já considera como sendo, né, do tipo C, o tipo B lá na região do semiárido nordestino, da Caatinga, né? E depois você tem os tipos climáticos ainda, né, do tipo C aqui embaixo, né, com características, né, variando, né, dos climas um pouco mais frios. Depois você tem os climas mais frios, mais para cima, né? Os climas temperados aqui, é mais importante, por exemplo, no hemisfério norte, na Europa, né, mais comum lá, tá? Então, pessoal, essa é a distribuição, essas são as características da classificação climática do Köppen. O mais importante que eu quero que vocês entendam, né, é que... deixa eu ver aqui. Que vocês entendam, o mais importante, aquelas primeiras letras, né, as letras mais importantes, as letras maiúsculas, que elas definem a característica geral do clima. É quente, é frio, é temperado, é polar, né? Então, aquelas letras, né, maiores, né, as letras maiúsculas, são A, B, C, D e E, sendo que A, C, D e E são mais úmidos e o B é mais seco. Então, isso é importante você gravar. As outras letras, né, que definem estação chuvosa, estação seca, as temperaturas do ano tem maior amplitude, tem menor amplitude. É claro que ninguém vai ficar guardando aquelas letrinhas menores, mas é importante vocês saberem da existência delas e da importância delas para a definição dos tipos climáticos. Tá? Então, sempre lembrando, as letras maiores A, B, C, D e E dão a característica geral do clima.
e as outras letrinhas minúsculas, elas vão determinar algumas características específicas de determinadas regiões, tá? E como eu falei para vocês, para cada uma dessas regiões, se a gente for ver, deixa eu voltar lá novamente, só para a gente lembrar, por exemplo, no caso do Brasil, deixa eu apagar, fechar aqui e abrir lá em cima de novo. Então, se aqui a gente falou Floresta Equatorial, Cerrado, aqui no BSH, você tem a Caatinga. Nas áreas de clima tropical de altitude, você vai ter as chamadas Mata das Araucárias. Na região de clima subtropical, vão aparecer os campos, que a gente conhece como pampas aqui no Brasil. Nas áreas de litorânea aqui, de AS, de AF, nós vamos ter a Mata Atlântica. Então, para cada tipo climático desse, a gente tem determinados fatores, determinadas características que vão determinar o tipo de vegetação. É claro, pessoal, que essa vegetação hoje, ela já está toda, grande parte dela nem existe mais por causa do desmatamento, por causa do crescimento das cidades, por causa da agricultura, que já ocupou praticamente essas áreas todas. Mas, a princípio, elas eram para existir, se não fosse a presença do homem aqui na Terra. Beleza? Dúvidas e perguntas, galera? Falei que terminava antes das 8, Dani. O Daniel disse, está dizendo aqui, o Wagner, olhando sobre aquela distribuição que você trouxe no mapa mundi, né? Sobre aquela questão do clima. A questão da relação do frio com calor, né? Com clima seco. Em algum momento eles vão transitar entre si, né? E ele está dizendo que achou interessante, que depois ele vai procurar saber um pouco mais, porque me parece que o que chamou a atenção dele é que em algum momento esses climas, apesar de serem diferentes, eles vão transitar, né, entre um e outro. Sempre existe o que a gente chama de zona de transição. Um clima não desaparece de uma hora para outra. Né? Para passar de um clima para outro, você vai ter as chamadas transições, onde ora predomina um tipo, ora predomina o outro. Né? Então, não essas linhas aí delimitadas, elas não são um limite geográfico, né? Um limite definitivo. Isso aí pode variar. Né? Então, são as chamadas zonas de transição. Isso, professor. Beleza, então? Acho que a Daniele já saiu. Professor, não sei, né? Então, a sua aula foi bem didática e eu não tenho nenhuma dúvida relacionada a... Beleza, Dani. Obrigadão. Tá, obrigada também. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Daniel. Boa noite, Gabriel. Até a semana que vem. Um abraço, Wagner. Até semana que vem. Até a semana que vem.